Olá, meu aluno, olá, minha aluna, estou de volta. Vamos dar seguimento na nossa jornada aqui de aprendizado, de crescimento, não é? Eu vou abordar hoje um tema que particularmente me agrada bastante e que eu acabei não abordando dentro da nossa aula de Sociologia do Direito, porque eu tive que fazer uma escolha e naquela aula eu preferi não abordar este tópico. Então prometi que organizaria para você uma aula e organizei e a aula ficou bem legal. Estou falando do tema número 1 da Resolução 75 do CNJ e do respectivo edital da magistratura e do Exame Nacional da Magistratura a respeito de Sociologia do Direito. Estou falando de Sociologia da Administração Judiciária, que assim está previsto lá na resolução. Aspectos gerenciais da atividade judiciária, gestão e gestão de pessoas. Veja bem, num esforço didático, eu organizei para você uma apresentação que propõe uma divisão da abordagem deste tema. Este é um tema que não é muito simples de você tocar, de você começar a enfrentar. É, de certo modo, desafiador saber por onde começar a trabalhar um tema desses. Então, como eu disse, num desafio de natureza didática, eu me propus a um fracionamento deste tema. E eu vou apresentar para você, em duas partes distintas e complementares, uma proposta de compreensão deste assunto. Qual é a nossa proposta? Bem, primeiro, eu vou convidar você a acompanhar comigo o tema da sociologia do direito numa perspectiva que eu vou chamar de moderna, funcional, prática, um vocabulário contemporâneo, uma análise da rotina do Poder Judiciário relativamente a este tema e dos assuntos que atualmente estão sendo debatidos a respeito deste assunto, certo? E eu tenho também para você uma proposta que eu chamaria de uma perspectiva clássica, histórica e teórica da matéria. Mas eu preferi inverter a lógica e trabalhar esta segunda perspectiva, clássica, histórica ou teórica, em seguida. Então, primeiro eu vou abordar essa perspectiva moderna, funcional, prática. Esses nomes sou eu que estou dando aqui para você entender qual é a nossa abordagem. E depois, daqui uma meia hora, eu digo agora nós vamos visitar a proposta histórica, teórica, clássica do tema Sociologia da Administração Judiciária. Eu acredito que vai funcionar bem e que você vai se interessar pelo assunto. Confia em mim? Muito bem. Então vamos lá. Vamos começar falando dentro desta perspectiva da sociologia da administração judiciária. E eu vou abordar de uma maneira muito simples que você conhece há décadas, desde os primórdios do direito administrativo. Tudo bem. Qual é esta forma de introdução? Nós estamos falando aqui de uma função atípica do Poder Judiciário. O Poder Judiciário tem na sua função típica a atividade jurisdicional, decisória, dentro do caso concreto, dentro do processo. Porém, o magistrado, a magistrada, enfrenta, no exercício da carreira, desafios de natureza administrativa. E estes desafios são crescentes atualmente. Então, nós vamos falar em uma crescente importância da função administrativa da magistratura. E esta crescente importância, que foi reconhecida ao longo do século XX, e isso eu vou explorar melhor na segunda perspectiva, na perspectiva histórica, essa crescente importância da gestão dentro do Poder Judiciário fez nascer este ramo do conhecimento, a sociologia da administração judiciária. Passou-se a estudar de maneira sistemática este assunto e passou-se a entender qual é o vocabulário e quais são as principais demandas que se põem perante um magistrado, uma magistrada, no exercício da sua carreira. Porque a carreira da magistratura não se reduz ao exercício da jurisdição dentro do caso concreto, mas demanda, sim, diversas atividades de gestão, atividades tipicamente administrativas.
Vejamos alguns exemplos ilustrativos, por favor, de atividades do juiz que não guardam direta relação com a prestação jurisdicional, mas sim com a administração do Poder Judiciário. Uma delas, talvez a mais evidente, gestão de pessoas. Sim, o juiz, quando assume uma unidade jurisdicional, presumindo que ele seja o único juiz da unidade, sabemos que na Justiça Federal existe o juiz titular e o juiz substituto numa mesma unidade e a gestão cabe ao juiz titular. Mas é muito comum que o juiz substituto assuma, e a expressão é na titularidade plena, com a responsabilidade de gestão. Eu, neste momento, sendo substituto, ainda exerço a administração da unidade, estou na titularidade plena, por exemplo. E na Justiça Estadual também é muito comum que o juiz chegue na unidade e já assuma a responsabilidade administrativa. Então eu falava, gestão de pessoas. Olha, uma das primeiras atribuições que o juiz tem que enfrentar na condição de gestor de pessoas é a atribuição de funções. Dizer quem faz o que dentro da unidade. E ainda, algo ainda mais desafiador, a correspondente atribuição das FCs, das funções comissionadas, que produzem reflexo remuneratório. Então, é um ônus do juiz distribuir as atividades diárias da unidade e também distribuir as funções comissionadas dentro do ramo do Poder Judiciário que possui esse tipo de estrutura, como é o caso da Justiça Federal. Cabe ao juiz administrador da unidade dizer quem vai receber formalmente lá no RH, no contra-cheque, a FC 4, FC5, FC6, que tem uma diferença remuneratória. Veja, é uma atividade tipicamente de recursos humanos, de gestão de pessoas. Ainda, cabe ao juiz coordenar a dinâmica das atividades da unidade. Por exemplo, trabalhando com a gestão, a administração dos pedidos de afastamento por licença saúde, por licença capacitação, coordenar a escala de férias, a escala de plantões, gerir uma temática bem atual, bem importante, de certo modo crítica, gerir a escala de trabalho remoto, de teletrabalho, que é hoje muito demandado pelos servidores, e cabe aos juízes fazer essa escala, dizer que dia cada um pode usufruir do trabalho remoto, observando os limites normatizados. Tudo isso cabe ao gestor da unidade, ao juiz. Não há uma terceira pessoa, um administrador judicial que vai fazer isso. Ainda, falava de recursos humanos, agora falo de gestão administrativa, de recursos materiais, gestão de materiais. O juiz diretor do foro é o responsável por encaminhar os contratos necessários à manutenção da estrutura do Poder Judiciário. Um contrato de jardinagem, por exemplo. Um contrato de manutenção de informática dentro do fórum. Cabe ao juiz este tipo de gestão, gestão de patrimônio. Se os computadores estão defasados, cabe ao diretor do foro fazer um requerimento ao tribunal. Não tem nada a ver com prestação jurisdicional, tem a ver com gestão administrativa da máquina judiciária. Elaboração e gestão do planejamento estratégico da unidade. Qual é o planejamento administrativo da unidade? Cabe ao magistrado diretor elaborar este tipo de estratégia, inclusive por determinação da corregedoria. Veja, eu trouxe apenas alguns exemplos para você de atividades tipicamente administrativas que incumbem ao magistrado já no primeiro dia de exercício e que ninguém avisa. Não está no edital do concurso, ressalvado neste tópico, Sociologia da Administração Judiciária, e é por isso que estamos trabalhando. Muito bem, eu vou transcrever para você um tópico de uma obra que eu já citei, de Luciano Oliveira, citando Dalton Oliveira. Olha que interessante. Impõe-se salientar que uma função administrativa exercida no âmbito do judiciário, embora não constituindo função típica, tem se tornado cada vez menos uma função excepcional. A gestão administrativa tem tomado cada vez mais relevância para a consecução do fim último do Poder Judiciário, que é propiciar o provimento jurisdicional. Assino embaixo, faz todo o sentido esta conclusão a que chega o autor. Bom, vamos mais um pouquinho aqui. As funções atípicas da magistratura exigem diversas aptidões gerenciais, por óbvio. Aptidões para o exercício,
da liderança, e isso demanda do magistrado interesse na permanente capacitação gerencial. Reclama do magistrado um certo protagonismo gerencial, tomar iniciativas, instituir boas práticas, instituir uma espécie de política de humanização do relacionamento no Poder Judiciário, seja interno, relação juiz com servidores, servidores com servidores, seja externo, juiz com a advocacia, juiz com o público. Então, cabe a você ter a iniciativa de implementar boas práticas, não é? Políticas de prevenção ao assédio, um tema bem importante, já fizemos um estudo, apesar de abreviado, já trouxemos algumas referências sobre o tema. Capacidade de assimilar a influência de conceitos e culturas do mundo corporativo, da iniciativa privada, cada vez mais presente dentro do Poder Judiciário, na esfera de gestão do Poder Judiciário, o vocabulário corporativo. Então, você não deve estranhar se dentro de um formulário, de uma pesquisa de satisfação apresentada ao jurisdicionado, o jurisdicionado for tratado, reconhecido e identificado como cliente. Sim, cliente. Inclusive, o judiciário pode ter o SAC, o Centro de Atendimento ao Cliente, o Serviço de Atendimento ao Cliente, que naturalmente nós conhecemos de uma maneira um pouco mais institucionalizada por meio das ouvidorias. Mas eu quero que você normalize o uso do vocabulário corporativo dentro do Poder Judiciário. É uma tendência essa aproximação. Então, o Poder Judiciário vai trabalhar com avaliações, com metas de desempenho, com bonificações a partir do resultado. Bonificações financeiras, não necessariamente. Cabe ao gestor implementar, cabe ao gestor ter a iniciativa de instituir ferramentas de trabalho que resultem numa prestação jurisdicional mais eficiente. Ainda, cabe ao gestor ter olhar atento para a modernização da gestão do Poder Judiciário, trazendo para dentro do Poder Judiciário novas culturas, novas tecnologias, estando antenado, acompanhando os movimentos. Então, nós vivenciamos, 2 décadas atrás, o surgimento do processo eletrônico. Depois, mais recentemente, uns 5, 10 anos atrás, nós mergulhamos nas audiências virtuais, que pós-pandemia, então, se tornaram praticamente a regra. Agora nós já estamos falando de visual law. Ontem eu recebi uma petição que não parecia uma petição. Era um emaranhado de tópicos ali, causa um estranhamento inicial, mas cabe a você estar aberto a esse tipo de novas abordagens. Modernização da linguagem no Poder Judiciário. Por favor, não se usa mais aquele vocabulário herdado do século XX, eu diria até do século XIX, algumas coisas, carregado, um vocabulário impenetrável à população. É cafona utilizar esse tipo de vocabulário hoje em dia, é uma gafe. Então, nós estamos trabalhando numa ideia de modernização da linguagem jurídica. E olha, para aqueles um pouco mais ousados, né? O TRF4, em 2023, fez uma experiência piloto em que uma audiência ou um atendimento a advogado, agora não recordo, foi realizada no metaverso. Ou seja, a partir de uma estrutura previamente, um laboratório, uma oficina elaborada, um determinado advogado aceitou fazer parte e foi atendido no metaverso. Professor, eu nem sei o que significa isso. Tudo bem, mas nós estamos aqui trabalhando novos conceitos, não é? Lembrando você que ao juiz cabe estar antenado em relação a isso. Não é à toa que o nosso edital agora traz lá direito digital, conceitos de blockchain, de algoritmo, etc. Então, assim, seja bem-vindo, este é o desafio. Muito bem, avanço. Cabe ao magistrado hoje também ter zelo, ter conhecimento dos indicadores. Seja na perspectiva local da sua unidade, conhecendo então quais são os prazos de regularidade estabelecidos pela corregedoria, os tempos de tramitação médio por etapa, os gargalos do fluxo processual, porque sempre existem locais onde ocorre um acúmulo, fazendo também o monitoramento da produtividade da unidade, não é? Dos servidores, da equipe, não para reprimir, mas para trabalhar nesses pontos mais frágeis. Como também na perspectiva macro, numa perspectiva nacional, conhecendo, por exemplo, o programa Justiça em Números do CNJ, que traz
números gerais do Poder Judiciário no Brasil, ajudando você a entender um pouco melhor o fenômeno, né, da gestão do Poder Judiciário. Bom, parece que você já compreendeu sobre a necessidade que o magistrado tem de direcionar atenção permanente para a temática da administração judiciária. Ter interesse pela capacitação neste tema. Nesse sentido, você tem que estar absolutamente aberto para a ideia de frequentar, atender a cursos que serão oferecidos pela ENFAM, pelo seu respectivo tribunal e por outras diversas escolas de administração judiciária que existem. Então, esta participação, essa formação continuada está inclusive no Código de Ética da Magistratura. Então, normalize a ideia de que o magistrado não atua apenas com o direito, com a dogmática jurídica, mas cada vez mais atua com gestão. Cabe ao magistrado também, na condição de gestor, estimular a pesquisa sobre o tema da administração judiciária. Seja ele próprio mergulhando nessa pesquisa, seja estimulando a equipe, os servidores, fomentando este debate, esta pesquisa, nos diversos palcos onde este assunto está sendo atualmente pautado. Muito bem. Eu trouxe exemplos para você disso, tá? Eu trouxe exemplos. Olha só. Vou ilustrar aqui com uma iniciativa do CJF, do Conselho da Justiça Federal, aqui falando então na Justiça Federal, uma iniciativa do CJF de estabelecer um concurso de monografias. E a cada edição, o CJF estabelece um tema, uma pauta, né? 20 anos atrás, a pauta do concurso de monografias do CJF, lá em 2004, foi a administração da justiça. E lá houve a premiação de algumas monografias que se destacaram. Eu vou trazer para você passar os olhos nos assuntos que foram abordados naquelas monografias. Paralelamente a isso, existe o COMPED, o Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Direito. O COMPED possui uma revista específica sobre o tema, Revista de Política Judiciária, Gestão e Administração da Justiça. Existem publicações muito interessantes ali dentro. Tudo isso é público. Tanto a publicação do CJF com as monografias que ganharam os prêmios no concurso de monografia, quanto a revista do COMPED, que traz, portanto, matérias específicas sobre o tema da administração judiciária. Sabe o que mais que eu poderia citar para você? A título ilustrativo, por favor, eu trouxe até umas imagens aqui para animar um pouco a sua aula. Existe uma associação internacional sobre administração de cortes judiciais. É a IACA, International Association for Court Administration. Essa instituição, essa associação internacional, já foi presidida por um magistrado brasileiro no biênio 2017-2018. Um ex-presidente do TRF4 da quarta região, TRF da quarta região, desembargador Vladimir Passos de Freitas. E eu, tendo sido aluno, pupilo do professor Vladimir, desembargador Vladimir, tive o privilégio de estar com ele quando ele trouxe a conferência anual. Na verdade, uma vez por ano existe essa conferência ao redor do mundo, além de outras conferências menores, online inclusive. Uma vez por ano ocorre uma conferência presencial. E o desembargador Vladimir trouxe para o Brasil a conferência no ano de 2018. Foi realizada em Foz do Iguaçu e eu estava lá, participei do evento com magistrados de quase 100 países, cento e poucos magistrados de algumas dezenas de países participando de um debate especificamente sobre administração de cortes judiciais. Eu trouxe duas imagens aqui só para nós marcarmos o evento. Olha só, aqui então a sala da conferência, lá acontecendo a conferência, e aqui o desembargador Vladimir, presidente da IACA, olha só, a 9ª Conferência Internacional, lá em setembro de 2018, em Foz do Iguaçu, e eu fui, a convite do desembargador Vladimir, o responsável o anfitrião, melhor dizendo, do painel que recepcionou magistrados da Arábia Saudita.
Então, tive a oportunidade de viver essa experiência internacional. O idioma foi um desafio ali com a tradução simultânea, mas consegui sobreviver. Muito bem. Então, uma experiência muito rica. Isso tem acontecido com uma certa frequência. E eu queria, sim, compartilhar com você um pouquinho dessas referências, tá? Eu estive também na conferência anterior a esta, no ano de 2017, que se realizou em Washington, capital dos Estados Unidos. Então, em Washington DC, lá ocorreu também uma conferência especificamente sobre a administração de cortes. E eu voltei bastante influenciado por tudo que eu vi lá também, tá? Muito bem, prossigo. Vou voltar agora para o tema que eu falei há pouco, do concurso de monografias do CJF lá de 2024, tá? Algumas monografias se destacaram. Algumas se destacaram e foram premiadas. Eu trouxe para você o título e o autor dessas monografias. Olha só, este foi o resultado final, cujo tema lá era a administração da Justiça Federal, no caso, por óbvio. Primeiro lugar, fatores de produtividade, proposta de avaliação de desempenho do magistrado federal, Carlos Henrique Borlido Haddad. Segundo lugar, o novo juiz e a administração da justiça, repensando a seleção, capacitação e avaliação de magistrados federais, Vicente de Paula Ataíde, meu querido e estimado amigo, colega da 4ª Região. Terceiro lugar, organização e administração dos juizados especiais federais, Jorge Marmelstein Lima, conhecido professor, também amigo querido. Quarto lugar, morosidade e suas vicissitudes, desafios para a avaliação da produtividade do juiz federal, Vladimir Santos Vitovski. Eu trouxe para você alguns fragmentos dessa publicação. Esta publicação está online, você localiza, tá? Essas 4 monografias aqui estão de acesso público. Porém, antes das monografias, a publicação traz uma apresentação. Veja um fragmento da apresentação. Os administradores judiciais já se dão conta de que os principais gargalos da justiça estão diretamente relacionados a problemas de gestão, de orçamento, de pessoas, de processos e do processo. Alguns já tentam apropriar-se dos conceitos da empresa privada para aplicá-los na administração da justiça em busca de eficiência. Naturalmente, há necessidade de adaptações em razão dos distintos universos. Muito bem. Agora o que eu fiz por você? Selecionei alguns fragmentos e tópicos de cada uma dessas 4 monografias para ilustrar o seu momento, para dar vocabulário para você. Olha só. Então, Carlos Henrique Haddad, dele eu extraio esse fragmento onde ele cita José Renato Nalini, que é um conhecido professor, não é? Olha só, tenho livros de Nalini aqui na minha mão, olha só. Curso de Deontologia da Magistratura, organizado por José Renato Nalini. Tenho outros aqui, Uma Nova Ética para o Juiz, de José Renato Nalini. Então, um clássico. Vamos lá. José Renato Nalini assevera que as lições dos administradores podem auxiliar o juiz do futuro a um proficiente desempenho em suas tarefas. Não há como ignorar a valia desses entendimentos, desde que se proceda, a sua adequação para as especificidades da carreira judicial. Pegou? Muito bem. Eu separei para você os tópicos abordados na pesquisa de Carlos Henrique Haddad. Análise de dados, fixação de metas, premiação, produtividade, celeridade, sistemas de avaliação, dados estatísticos. Essa foi a monografia campeã do concurso. Além disso, Vicente de Paula Ataíde, tópicos da pesquisa. Legitimidade democrática do Poder Judiciário, demonstrando aqui uma preocupação de que um judiciário legítimo precisa ser eficiente. Precisa ser eficiente na prestação de serviço. E para ser eficiente precisa de boa gestão. Magistratura e opinião pública, correlacionando esses assuntos. Novas demandas da sociedade, revolução tecnológica, processo digital, direito à tutela jurisdicional efetiva, papel da administração da justiça na formação do novo juiz, seleção e avaliação do novo juiz. Temos aqui ainda um fragmento agora de Jorge Marmelstein, um fragmento. Nós, juristas, falamos em efetividade processual, processo de resultados, foco no jurisdicionado. Eles, administradores, falam em eficiência, administração de resultados e foco no cliente. A diferença é que eles já desenvolveram metodologias objetivas e seguras para pôr em prática essas ideias.
Não custa nada, portanto, aprendermos a usar técnicas, as técnicas por eles desenvolvidas, para potencializarmos os nossos princípios. Mais um fragmento aqui de Jorge, citando agora ninguém menos do que Sidney Bennett. Eu não vou buscar aqui na biblioteca obras de Sidney Bennett, embora tivesse, tá? Sei que tem um artigo de Sidney Bennett aqui neste livro que eu já citei. Olha embaixo, na lista embaixo ali você vai ver, ó, o último da lista, Sidney Agostinho Bennett. Um clássico, né? Mais um magistrado que honrou a magistratura. Olha só, citando Sidney Bennett. O juiz deve ser encarado como um gerente de empresa, de um estabelecimento. Tem a sua linha de produção e o produto final, que é a prestação jurisdicional. Como profissional de produção, é imprescindível que mantenha ponto de vista gerencial, aspecto da atividade judicial que tem sido abandonado, negligenciado. Quais foram os tópicos? Está errado aqui a digitação, perdão. Quais foram os tópicos da pesquisa de George Malmsteen? Tópicos. Gerenciar, perdão, talvez eu tenha digitado com pressa, né? Gerenciar é preciso, incentivando a cultura gerencial nos juízes. Gerenciando o processo judicial, ideias para os processos em massa, desburocratizando perícias e audiências, a reengenharia processual do juiz burocrata ao juiz empreendedor, programas de qualidade, como o programa Satisfação Total. E agora, a quarta monografia de Vladimir Santos Vitovsky, eu trago primeiro um fragmento para você. Olha só. Está em pauta a busca da gestão eficaz do Poder Judiciário, identificando-se com precisão os verdadeiros entraves do sistema de prestação da justiça, para que se possa responder com fundamentação mais sólida e objetiva a questões até hoje discutidas. Faz parte desta agenda a adoção de um modelo de administração proativa, em contraposição ao modelo tradicional de administração reativa, e que daria a real dimensão do funcionamento do judiciário, para que se consiga produzir sentenças em tempo social e economicamente tolerável, já que a legitimação do judiciário depende de sua eficiência. Acabei de citar isso a partir de outra monografia. Veja como os assuntos estão conectados. Mais um fragmento de Vladimir. É aí onde deve atuar o juiz, na condução do processo. O juiz deve deslocar o foco de suas atenções para os passos do processo, definindo seu papel como gestor do processo. Tópicos da pesquisa de Vladimir. Incidentes críticos na tramitação processual, perfil das ações em tramitação, indicadores de produtividade, indicadores de celeridade. Legal? O que você achou dessa enxurrada de informações que eu trouxe para você nessa primeira parte da nossa conversa sobre sociologia da administração judiciária, sob esta perspectiva que eu chamei de moderna, de funcional. Gostou? Muito bem. A partir de agora, nós vamos visitar um pouco o outro lado da moeda, a perspectiva clássica, histórica ou teórica, com o objetivo de fazer com que você conecte as duas informações e compreenda de uma maneira mais rica o fenômeno da sociologia da administração judiciária. Eu estaria sendo superficial se eu só abordasse essa perspectiva moderna. Eu preciso aqui trabalhar um pouco com você alguns elementos teóricos e históricos, porque a FGV tem perfil de cobrar autores como Max Weber, Emily Durkheim, Karl Marx. Então, assim, eu preciso contextualizar, eu preciso amarrar essas informações, porque é possível que a questão venha tanto com um vocabulário mais moderno, como este, a primeira parte da nossa conversa, quanto cobrando alguma compreensão teórica, clássica, e eu não posso negligenciar. Então, eu interrompo aqui e gravo um segundo vídeo agora com a outra perspectiva.